Estamos de regresso depois deste curtíssimo intervalo, agora com a especialidade ortopedia e o tema artrose da anca. Claro que daqui a pouco também vai poder participar, esclarecer aqui em direto as suas questões com a nossa médica especialista convidada, que vou apresentar já de seguida. Antes disso, recordo o número de telefone que deve marcar para se inscrever e esclarecer a sua dúvida em direto, é o 22-508-3297, mas pode também participar por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, 22-508-3297 ou consultório@portocanal.pt. A nossa convidada é a doutora Cláudia Rodrigues, médica ortopedista com diferenciação na anca no grupo Trofa Saúde Hospital de Gaia, está aqui connosco. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada. É um gosto recebê-la hoje no consultório. Sra. Doutora, vamos falar de uma condição muito comum, um motivo de consulta? Sim, é uma condição comum. Afeta mais ou menos 1 a 27% da população a nível mundial, com alguns países com mais queixas do que outros. Falando um bocadinho do que é a artrose da anca, começando por aí, é então uma patologia que ocorre na articulação coxo-femoral, que consiste na destruição da cartilagem, quer da cabeça femoral, quer da parte do acetábulo, que vai então condicionar dor e limitação às pessoas. É bastante frequente, mas é menos frequente do que a artrose do joelho, que tanto se ouve falar. E, tipicamente, atinge ou afeta as mulheres. Há muito mais mulheres afetadas com a patologia da anca do que homens. E as causas são conhecidas? Pronto. A maior parte das pessoas, a causa é uma destruição progressiva da cartilagem, como ocorre nas outras articulações. Contudo, existem outras causas secundárias que podem levar, então, a esta destruição da articulação, nomeadamente doenças da anca da infância, como a conhecida luxação congénita da anca, ou mesmo outras patologias menos conhecidas, como a doença de Pertes e a epifisiólise, que vão condicionar alterações da morfologia da anca, que vão desenvolver uma artrose mais rápida. Também pode ser secundária a fraturas, nomeadamente fraturas do acetábulo ou fraturas da própria cabeça femoral. Outras causas são doenças reumáticas, o lúpus, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, são tudo doenças que podem afetar qualquer articulação, porque há ali uma resposta autoimune contra a cartilagem e, por isso, podem afetar qualquer articulação. Temos outras causas muito menos frequentes, como infecções, pós-radioterapia, ou mesmo por outras patologias metabólicas, muito menos frequentes. Já percebi que ser senhora é um fator de risco, não é? Mas sim. há outros? Há outros fatores de risco. Sabemos que o excesso de peso é um fator de risco, Exatamente, como é de esperar. Estamos a fazer uma maior carga sobre as nossas articulações. Também alguns desportos de impacto, nomeadamente desportos que implicam salto e corrida, podem ter algum fator, podem ser um fator de risco, ou mesmo o trauma da própria articulação, que muitas vezes está associado então a este desporto de impacto. Claro. E além da dor, Sra. Doutora, existem outros sintomas mais característicos? Tipicamente a dor ocorre na região anterior da anca, isto é, uma dor na virilha, uma dor que ocorre quando o doente caminha. Tipicamente em repouso o doente não tem dor, a dor é mesmo ao caminhar. Muitas vezes o doente refere uma dor no joelho e não na anca, e os doentes depois nós dizemos que o problema é na anca e pensam que nós não acreditam em nós, mas muitas vezes ocorre por alterações inflamatórias no nervo que passa muito perto da anca, o doente pode sentir a dor no joelho e depois, com o tempo, além da dor, surgem as limitações da função, nomeadamente, sobretudo, atividades que implicam a flexão da anca, como apertar um sapato, calçar uma meia, entrar dentro de um carro, são tipicamente as queixas do doente, que vai sentindo uma diminuição da sua função e aos pouquinhos vai sentindo esta rigidez articular que impede estes movimentos. E estes sintomas vão evoluindo, vão sendo de forma gradual? Sim, sim. Muitas vezes o doente começa só com a dor e depois, de forma progressiva, esta dor torna-se mais constante e depois surge então a rigidez e as implicações nas atividades de vida diária. Eu perguntei isto porque gostava de saber quando é que devemos procurar um profissional de saúde. O ideal seria o quanto antes. Exatamente, o quanto antes. Uma dor que persiste mais de um mês e que vai, e, sobretudo, os doentes geralmente chegam já numa fase mais tardia, porque vão aguentando, porque acham que é uma coisa que vai passar.
mas uma dor que persiste, que não melhora com medicação e, sobretudo, quando está associada a estas limitações que referi, devem procurar um médico com alguma brevidade. E é muito comum haver esta automedicação, os anti-inflamatórios, a pessoa ir deixando passar algum tempo para ver se passa a dor, não é? É comum. Pronto, os doentes acabam por tentar ver se aquilo vai passar e vão arrastando. Acho que é importante, também não é ir logo ao médico, como é óbvio, mas ao fim de um mês e meio com uma dor, é a razão para ir procurar um profissional de saúde. E depois dessa consulta, não é? Dessa avaliação clínica, existe algum exame de diagnóstico? Sim. A artrose da anca é diagnosticada com um raio-x. Habitualmente não é preciso mais no exame. O raio-x vai-nos ser suficiente para fazer o diagnóstico. O raio-x vai-nos então mostrar uma diminuição do espaço articular, isso é a tradução radiológica da inexistência de cartilagem, e depois, em estadios mais avançados, podemos mesmo ter já uma destruição da nossa articulação, uma destruição sobretudo da cabeça femoral, e nesses casos, habitualmente associados a sintomas mais agressivos e uma rigidez articular maior. Mas para um profissional de saúde, para um médico ortopedista, é fácil perceber que se vai tratar de uma artrose da anca ou algo relacionado com a anca, Sra. Doutora? Depois de nós conversarmos com o doente, os doentes referem muito, as características são semelhantes entre todos, então nós depois de conversarmos realmente com o doente percebemos que aquilo se trata de uma patologia da anca. Isto sobretudo é importante também excluirmos sempre a patologia da coluna, porque estamos ali a falar de um território muito semelhante. Mas, tipicamente, a dor da coluna é uma dor posterior, uma dor que vai pela perna abaixo e que geralmente vai até o tornozelo, ao contrário da dor da anca, que é uma dor anterior, uma dor à frente, uma dor na virilha, que geralmente irradia no máximo até o joelho e não passa do joelho. Muitas vezes as pessoas acham que uma dor lateral é uma dor de artrose da anca, mas isso está mais associado à patologia da coluna do que propriamente da anca. A dor da anca é característica de ser na face anterior, é uma dor na virilha, é o característico. E o doente conta-nos que tem uma dor na virilha, que não consegue chegar aos pés, que tem dificuldade em calçar os seus sapatos e quase que temos o diagnóstico feito, está bem? Fazemos o raio-x, claro que temos que ter o raio-x para avaliar, mas a clínica é muito sugestiva de se tratar de uma patologia da anca. Claro. E depois de feito o exame, o raio-x, o que é que aparece na imagem? Pronto, vamos ver então uma diminuição do espaço da nossa articulação. A cartilagem não é vista no raio-x, em nenhum raio-x, mas nós conseguimos inferir que temos cartilagem pelo espaço que há entre os dois ossos. E nos casos de artrose da anca, o que acontece é que esse espaço desaparece e ficamos quase com um osso em osso, e isso é sinal de que temos então a nossa artrose da anca. É preciso preparar o tratamento, não é? Exatamente. O tratamento, numa primeira fase, passa pelo tratamento que nós chamamos conservador, isto é, medicação para as dores, que pode ser anti-inflamatório ou analgésicos, conforme também as patologias que o doente tem e que tipo de medicação pode fazer. Depois, também é importante modificar cuidados que o doente tenha, nomeadamente não correr, não fazer desporto de impacto, emagrecer nos doentes em que esse é um fator de risco. Numa segunda etapa, pode ser necessário e pode ser útil utilizar uma canadiana ou uma bengala. Vamos diminuir a força que vai naquela perna e, por isso, aliviar os sintomas. E depois temos sempre a fisioterapia como um grande auxiliar do nosso tratamento. E, numa fase mais tardia, ou melhor, quando nada disto funciona, mas a artrose ainda não é assim tão avançada, podemos pensar em fazer infiltrações. Não esquecer que é importante isto também as pessoas terem esta noção. Enquanto que as infiltrações do joelho podem ser feitas em contexto de uma consulta, a infiltração da anca habitualmente implica uma ida ao bloco, porque geralmente é feita guiada por raio-x e muitas vezes precisa dessa ida ao bloco, que às vezes os doentes assustam-se, mas ainda não é nenhuma cirurgia, será só uma infiltração. Claro. E pode haver um complemento da abordagem conservadora com fisioterapia e mudança do estilo de vida. Sim, e exercício físico também? O exercício físico também é importante. Não pode ser exercício de impacto, não é? Devemos privilegiar a bicicleta, a hidroginástica, a natação, exercícios que não vão fazer carga sobre a nossa anca, mas que vão ajudar o doente a mobilizar para ter uma boa força muscular para depois o passo seguinte que pode vir a ser preciso. Porque quando nada disto funciona, temos que passar então para o tratamento cirúrgico. E esse consiste numa prótese da anca.
Muitas vezes as pessoas ficam assustadas, uma prótese da anca, mas a prótese da anca é uma cirurgia, foi considerada no século XX a cirurgia ortopédica de maior sucesso. É uma cirurgia que tem excelentes resultados em termos de dor e uma melhoria funcional bastante grande. Existe até um termo na literatura que se diz a forgotten hip, isto é, a pessoa esquece que tem uma prótese de anca, ao contrário de um joelho, que às vezes a pessoa sente sempre uma dorzinha, a anca tem resultados funcionais bastante melhores. E vai devolver atividade àquela pessoa, ou seja, vai poder praticar exercício físico? Exatamente. Depois de fazer uma prótese da anca, a pessoa volta a ter uma vida completamente normal, sem qualquer limitação. Pronto, se uma pessoa não fazia alguma atividade antes de fazer a prótese, não irá fazê-la depois de pôr a prótese. Claro. Mas volta a ter uma vida completamente normal. Claro. E hoje em dia a recuperação pós uma prótese da anca é cada vez melhor. Fazemos incisões cada vez mais pequenas, o controle da dor é cada vez melhor e por isso a recuperação é também muito boa. Tipicamente o doente começa a caminhar no dia a seguir à cirurgia. Incrível. Incrível, exatamente. Necessita de usar canadianas durante mais ou menos um mês. Ao fim de 2 meses pode começar a conduzir e ao fim de 4, 6 meses temos praticamente a recuperação completa e o doente faz tudo o que fazia anteriormente sem dor e com mais mobilidade, muitas vezes. Claro, e mais qualidade de vida. E mais qualidade de vida. Agora vou à boleia de uma questão que já ouvi aqui um telespectador a colocar. Quanto tempo dura essa prótese da anca? Pronto. Isso vai depender, hoje em dia, com os materiais que utilizamos, cada vez melhores, na literatura, aos 10 anos, há uma taxa de sobrevida da prótese de 80%. Isto é bastante. Tipicamente, nós dizemos que uma prótese da anca dura mais ou menos 20 anos. Claro que isto não é, ao fim de 20 anos temos que ir trocá-la. Claro. Isto também depende muito do tipo de uso que a pessoa deu, não é? Uma pessoa que põe uma prótese aos 30 anos, a prótese provavelmente não vai durar tanto como uma pessoa que pôs a prótese aos 70, não é? Claro. Porque aos 30 anos temos muito mais atividade física, mas habitualmente uma prótese dura mais ou menos 20 anos. E todos os casos são diferentes, mas por isso é que é importante ir step by step, Sra. Doutora, não é? Claro. Portanto, abordagem conservadora, fisioterapia e só depois a prótese. No último caso, prótese, exatamente. Pois faz todo o sentido, não é? Temos sempre que fazer esta abordagem gradual. Quer dizer, às vezes nós apanhamos doentes que já têm uma destruição tão grande e têm uma limitação tão grande que todo o tratamento para trás já não faz sentido, não é? E aí já implica logo a prótese. Habitualmente conseguimos fazer este tratamento progressivo e o doente é que nos vai dizer muitas vezes eu já não aguento mais, temos que passar para o próximo passo, temos que passar para a prótese. E muitas vezes chegamos aos 6 meses e o doente diz-nos porque é que eu não fiz isto mais cedo? As pessoas ainda têm muito medo das cirurgias. Mas é importante perceber que, pronto, todas as cirurgias têm complicações, mas realmente a prótese da anca é uma cirurgia com um resultado funcional e um alívio da dor muito grande e que a maior parte dos doentes fica bastante aliviado e pensa mesmo, porque é que não fiz isto mais cedo? Claro. E de certa forma existem novos tratamentos ou pesquisas promissoras para... Não. Artrose na anca, não é? Infelizmente não. A artrose, como expliquei no início, é o desgaste da cartilagem e infelizmente a ciência ainda não conseguiu perceber o que é que se pode fazer, quer para impedir este desgaste ou mesmo atrasá-lo. Pronto, existem medicamentos, condroprotetores que a ciência ainda não conseguiu mostrar que efetivamente têm um efeito benéfico. Às vezes fazemos numa tentativa de prolongar e de atrasar a cirurgia, mas infelizmente ainda não temos assim nenhum tratamento promissor para tratar esta patologia. Mas existem soluções, Existem soluções e boas, não é? Claro, e que devolvem qualidade de vida a estas pessoas. Sra. Doutora, muito obrigada. Foi um gosto recebê-la no consultório. Obrigadíssima. Vamos agora ao encontro das dúvidas, especialmente dos nossos telespectadores, com a doutora Cláudia Rodrigues, médica ortopedista com diferenciação na anca, no grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia. Estivemos aqui a falar precisamente da artrose da anca e agora vamos fazer um curtíssimo intervalo porque regressamos consigo com a sua questão, dúvida relacionada com este assunto ou outra que diga respeito à especialidade ortopedia.
Por isso, deve marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever e depois poder participar aqui em direto, ou também pode participar por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. É muito simples. Como é que o pode fazer? Basta enviar a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho, a sua opinião e enviar para consultório@portocanal.pt. Se preferir participar por chamada, só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297. Alguém vai atender a chamada, registar a sua questão, desliga, voltamos a ligar e depois participa então aqui em direto e vê a sua dúvida esclarecida. É muito simples, não é? Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já.